9 meses com Maria. Salve Maria Santíssima. Olá meu irmão, olá minha irmã. É com muita alegria que nós nos reunimos para mais um dia da nossa novena, juntos com Maria. Juntos com Maria, gestarmos esse amor de Jesus, gestarmos a confiança, em tudo aquilo que nosso Senhor é para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco, que vocês possam ter também, uma semana cheia do Espírito Santo, que através de Maria nós possamos nos encher cada vez mais desse Santo Espírito. Hoje, segunda-feira, estamos então iniciando a nossa semana, estamos iniciando a nossa vida cotidiana, e que a gente possa consagrar tudo ao coração de Jesus, entregar tudo nas mãos de Maria, entregar aquele exame que vamos fazer, entregar a vida dos nossos filhos, entregar a nossa vida, entregar a vida dos nossos companheiros, nossos esposos, nossas esposas, para que ela possa cuidar, assim como cuidou do menino Jesus, que ela possa cuidar de cada um de nós, para que ela possa guiar os nossos passos nesta semana, e que as graças através dela seja abundante na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocando na presença do Senhor, clamando a Santíssima Trindade sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje, meus irmãos, dia 9 de junho, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 20. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não destes crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. E Nossa Senhora, então, vamos para mais um dia do diário de Nossa Senhora. Hoje, consegui compreender certinho o motivo de Zacarias estar mudo. Zacarias estar mudo. Segundo Isabel, depois que o anjo revelou tudo a Zacarias, ele não perguntou como seria possível ter certeza de toda essa revelação. O anjo disse que se chamava Gabriel, que ele servia a Deus em sua presença e que havia sido enviado a comunicar essa boa notícia. O próprio anjo sentenciou que Zacarias ficaria mudo até que o menino nascesse, por causa da sua dúvida demonstrada diante do anúncio. Quando meu marido saiu do santuário do Senhor, as pessoas do lado de fora estavam muito preocupadas, pois ele demorou muito lá dentro. Ao perceberem que ele saiu mudo, logo compreenderam que ele tinha tido uma visão, contou Isabel. As experiências que fazemos de Deus, dificilmente ficarão no anonimato. Nossos olhos dão testemunho que fomos tocados pelo amor. Meu irmão, minha irmã, então aqui, a gente vê da passagem quando o anjo do Senhor apareceu para Zacarias, o anjo Gabriel apareceu para ele e falava, que Santa Isabel estaria grávida. Mas Zacarias duvidou, não acreditou, porque eles já eram velhos, eles já eram bem velhos.
Então, como que isso iria ser possível? Como que, né, isso se daria? E na nossa vida, né, trazendo isso para a nossa vida, para os nossos dias, para aquilo que acontece com nós. Quantas vezes, né? Quantas vezes recebemos palavras vindas de Deus, revelações vindas de Deus, curas, né? Libertações, que a gente escuta e a gente logo vê, né? Que isso realmente é para minha vida, que isso realmente é para mim, mas a gente duvida, né? A gente não acredita. Ou talvez há tanto tempo estamos rezando, estamos pedindo por aquela intenção, e quando chega a nossa graça, a gente simplesmente não acredita, né? A gente não acredita. Tem coisas que para nós, humanamente falando, é realmente impossível, né? É realmente impossível. Mas a gente deve sempre lembrar que para Deus nada é impossível. Que quando o desejo de Deus, quando Ele quer que as coisas aconteçam na nossa vida, elas vão acontecer. Não importa a quantidade de tempo que você esteja pedindo, a quantidade de tempo que você esteja rezando por essa causa. Só que as graças, elas vêm todos os dias. A todo momento a gente recebe as graças de Deus. Mas a correria, o dia a dia, a nossa falta mesmo de fé faz com que a gente não perceba as graças de Deus na nossa vida. Sabe? Muitas vezes a gente diz eu creio, mas a gente não acredita, né? Assim como Zacarias. Ele acreditava em Deus, mas quando o milagre veio, ele duvidou, né? Como que isso pode acontecer? Como que isso vai se dar, né? Se somos velhos demais. E não foi um castigo, né? Ele não foi castigado. Ele simplesmente, o anjo, né, quando falou para ele que ele iria ficar mudo, é justamente para que ele pudesse dar o testemunho do tamanho da graça que estavam recebendo. Né? Tanto que quando ele saiu do templo, saiu mudo já, né? Todos viam no seu semblante que algo tinha acontecido com ele, que uma graça muito grande tinha chegado até ele. Meus irmãos, é preciso que a gente se alegre, né, com as coisas de Deus. É preciso que a gente tome posse das graças que Deus nos dá, que Ele nos concede todos os dias. Independente se essa graça seja uma coisa extraordinária, mas se seja somente, né, um pequeno detalhe. Pequeno detalhe. É uma graça, é um amor que Deus demonstra, né, através das pessoas, através dos fatos, através da nossa oração, as coisas vão acontecendo. Mas a gente precisa tomar posse. Quantas vezes, né, a gente que está aqui, provavelmente alguma vez na vida já participou de um retiro, né? E se você não participou, eu te convido a participar, né? É uma coisa extraordinária, onde milagres grandíssimos acontecem aos nossos olhos, né? Então, certamente nós que estamos aqui, provavelmente algum dia já participamos de algo, né? De um momento de oração, onde foi anunciado curas. E às vezes a cura foi para mim, às vezes a cura foi para você. E a gente fica naquela dúvida, mas será mesmo? Será que é para mim? Né? Ah, mas eu conheço a fulana lá que também tem, ela também tá aqui, né? E a gente deixa a graça passar. A gente não toma posse da graça, sabe? E o que é você tomar posse da graça? É você viver como que aquilo já não existisse mais em você, né? É você começar a acreditar realmente que você foi curado, que você foi tocado, que Jesus agiu em você. Você entende? Ah, mas me dói a minha mão. E aí foi proclamado que, né, alguém estava sendo curado da dor da mão.
tome posse, mesmo que não seja para você, né? A graça é para todos, mas a gente precisa tomar posse daquilo que Deus nos dá todos os dias, daquilo que Deus dispõe para nós. E são tantas as graças, meus irmãos, que a gente deixa passar, né? Santo Agostinho dizia: eu tenho medo da graça que passa. Porque às vezes a gente está tão focado, né, na dor na mão, que a gente esquece do resto que Deus faz por nós, né? Então, meus irmãos, tomemos posse das graças de Deus nas nossas vidas. Não importa se essa graça que você está pedindo, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é muito grande, se ela é extraordinária, mas a gente precisa acreditar. Acreditar e dar testemunho, né? Que isso fique estampado no nosso rosto, na nossa cara, né? Que fomos tocados por Deus. Que somos sim diferentes. Somos sim diferentes. Eu não consigo acreditar que alguém que um dia teve uma experiência com Deus, que alguém que teve uma graça alcançada, continue sendo a mesma pessoa. É impossível você acreditar nisso. Ontem na missa, o bispo, tivemos a graça, né, de ir na missa, e era o bispo que estava presidindo a missa, e ele disse para nós assim, que a primeira manifesto do Espírito Santo é o amor, né? O segundo é a alegria. Então, meus irmãos, e assim, né, a paz e por assim por diante. Mas que nem ele disse assim, ó, um coração cheio do amor. A gente transborda aquilo que trazemos dentro de nós. Um coração cheio de amor, é impossível ser triste, é impossível ser feliz. Então, que a nossa alegria seja contagiante, que o nosso amor seja contagiante, que a gente seja pessoas agradáveis, que a gente se encha do Espírito Santo para que quando as graças chegarem até nós, a gente consiga ter coragem também, porque muitos não se apossam da graça por falta de coragem. Até mesmo tem gente que pede, mas realmente não quer sair daquela situação, né? Às vezes as pessoas pedem oração e aí a gente diz, não, meus irmãos, vai dar tudo certo, né? A graça já chegou com você. Daí ela diz, pois é, mas é que você não sabe, né, mãe? Você não sabe a quantia que me dói. Você não sabe o quanto que aquela pessoa é difícil. Então, será que realmente eu quero essa graça? Então, às vezes, meus irmãos, a gente precisa rezar para que Deus mude a gente primeiro, né? Para depois querer as graças para os outros. Porque se nem eu mesma acredito, como é que eu vou pedir a graça para o outro? Não tem, né? Tem lógica. Então, meus irmãos, que quando a graça chegar até nós, né? Se por um resquício você pensar assim, passar na tua cabeça, essa graça é para mim, tome posse. Tome posse, se agarre nessa graça. E viva, né? Demonstre como você já foi curado, como você já foi tocado. Fale de Deus. Diga das maravilhas que Deus faz na vida da gente. E você vai ver que a tua vida vai mudando. A tua vida vai se transformando diariamente, todo dia, todo instante, todo momento. Quando você aprende a olhar para as coisas, olhar para tudo e ver que Deus age em tudo. E que tudo é pela graça. Estarmos aqui é a graça de Deus. Mas que quando o milagre chegar na nossa vida, a gente tome posse, a gente se alegre, né? E a gente fale, transborde desse milagre.
Amém, meus irmãos? Então, vamos pensar, né? Como é que estamos agindo, como é que estamos vivendo as graças de Deus nas nossas vidas. Para que o Senhor não nos, não nos, eu ia dizer não nos abandone, mas o Senhor nunca nos abandona. É nós que abandonamos Ele. Né? É nós que duvidamos do poder de Deus na nossa vida. Porque o Senhor, mesmo a gente sendo tão incrédulo, Ele continua realizando milagres na nossa vida todos os dias. Todos os dias. E é lindo, sabe? É lindo quando você consegue na tua cabeça mudar, sabe? Quando você consegue, né? Quando o Espírito Santo age tão profundamente em você que a tua mente, a tua cabeça, ela muda assim de uma forma tão extraordinária que você não consegue mais imaginar as coisas que você não pensa. Isso é coisa de Deus. Nos pequenos detalhes, né? Eu recebi uma mensagem no meu aniversário de um irmão muito querido, o Eduardo, e ele me disse assim: continue sendo fiel nas pequenas coisas, porque Deus está confiando muito em você. E essa palavra eu uso hoje, né? Tomei posse para mim e compartilho com você. Porque às vezes aquela pedrinha no nosso sapato, é ali que Deus age. Às vezes naquela pessoa do nosso trabalho que nos incomoda, é ali que Deus age. Né? Às vezes é na rebeldia do nosso filho, Deus está agindo. Né? Às vezes é naquele incômodo que você tem com a tua vizinha, é Deus agindo. E que a gente possa ser fiel no pouco. Porque assim como eu tenho certeza que para mim Deus tem grandes planos, Ele tem para você também. Mas a gente precisa confiar e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. E desejar a divina vontade. Desejar viver a divina vontade todos os dias na nossa vida. Pedir, né? Pedir coragem. Coragem para Deus para que a gente possa viver a divina vontade todos os dias na nossa vida. Passamos agora à oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Nessa novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Apresente, meu irmão, a tua intenção, faça o teu pedido, coloque no ventre de Maria, né, todas aquelas situações que você deseja que ela geste novamente, né, que ela geste também a nossa confiança em Deus, que ela geste em nós a nossa entrega total ao seu Filho Jesus. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que pela intercessão da nossa Virgem Maria, nós possamos ser curados, libertados, que nós possamos ver e proclamar e testemunhar as graças de Deus na nossa vida, por menores que sejam. Que a gente transborde o amor de Deus, que a gente transborde a alegria do Espírito Santo. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo mais, às 15 horas, Terço da Misericórdia, com o seu Carlos, com a Suzana, nossos irmãos abençoados de Deus, muito amados, Então, 15 horas, entre no nosso Instagram, que estaremos aqui para rezar junto com você novamente. E amanhã, 6h45, 15 para as 7 da manhã, Terço de São José, com a Neidinha, para iniciarmos bem o nosso dia, com a proteção paterna do nosso Pai São José. Fiquemos em paz, que tenhamos uma santa semana e que a gente consagre tudo a Nossa Senhora, que a gente consagre tudo a nosso Senhor Jesus Cristo e que a gente possa viver em paz, nessa semana, em paz e conseguindo enxergar as graças de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Tenhamos um bom dia e até mais.